De PHP, aula 14. Nessa aula nós vamos cometer um pouco de erros, né, para fazer você sempre se lembrarem das providências que vocês precisam tomar. Vamos supor que eu vá ali, digite PHP MyAdmin, ele vai me dar as páginas recentes, vou clicar numa delas, tá? Aqui, do PHP MyAdmin, eu sei que eu já usei. Aí eu vou lá, PHP MyAdmin, index PHP, essa daqui, tá, abriu. Aí você fica todo satisfeito, dá aqui, root, password, vamos conferir aqui, ó. Tivemos um erro, teclado é uma maravilha. Damos entrar, aí ele entra. Mas, será que o banco está rodando? Não está rodando não, tá? Mas vamos ver. Ele abre? Abre. Abre tabela também? Abre. Por quê? Porque o serviço PHP está suprindo essa falha nossa. Tá certo? Porque nós demos da primeira vez, né, a instalação dos serviços. Vocês podem retroceder algumas aulas aí e ver que nós demos a opção "-k" lá para dar o start e instalar o serviço. Tá certo? Aonde vocês conferem o serviço? Vem aqui no gerenciador de tarefas, clique direito aqui nessa barra, gerenciador de tarefas, ou instala aquele Process Hacker 2. Bem, aí vocês vêm aqui que está aqui, ó, o Apache HTTP Server funcionando, tá? Por isso que chamou. Mas veja, em alguma circunstância, a máquina pode ir lá e derrubar esse serviço. Então, vocês fiquem espertos, tá? Bem, agora nós vamos criar, conforme está dito aqui no início da aula, a tabela para receber esses campos aí que nós fizemos esculhambado, ó, de uma lista genérica de campos. Então, vamos aqui abrir o form add, né, que tem esses campos, ou seja, são campos de 1 até 4, tá? E nós vamos salvar esse script campo 05 para ter o histórico, né? Vamos salvar como campo 06, para que a gente tenha toda a sequência dos melhoramentos que foram feitos à medida que a gente foi aprendendo, tá? Então, dou aqui o 6. Essa é a metodologia para vocês irem colocando pequenos acréscimos em seus programas, tá? Irem entendendo o que é que ele faz, tá bom? Então, é o 6º. Nesse aqui, nós vamos colocar os comandos de baixa no banco de dados. Então, vamos lá, voltemos ao PHP MyAdmin e vamos criar uma nova tabela, tá? Deixa eu ver se dá para aumentar isso aqui. Dá. Então, nova tabela. No banco, né? No banco. Então, vamos colocar lá sempre um id. Ele é de campo autoincremento. Vamos ter que diminuir aqui. Então, marcamos aí que é autoincremente, tá? Ele automaticamente já coloca que esse campo é chave. E vamos colocar campos de 1 até 4. Campo 1 é texto. O campo 4, se não me engano, é numérico. Nós vamos conferir lá no formulário. Campo 2. Campo 3. Então, ele permite
Nós vamos ter que adicionar mais um depois. E todos estes primeiros 3 campos são do tipo texto, tá? Vamos gravar, minimizar a tela para trazer o botãozinho, né, de guarda aqui embaixo. A gente tem que clicar em alguma coisa aqui. Ctrl mais. Beleza. Então a gente guarda isso aqui, que é executar o comando. Beleza? Ah, temos que colocar o nome de tabela. Então vamos colocar tabela, porque lá no formulário está, aliás, na script está tabela. Tá certo? Aí vamos guardar. Beleza, processando. Beleza, então aí. E nós vamos adicionar um campo após o campo 3, que é o campo 4. Ele tem isso. A primeira quantidade de campo sugerida é de 4, só que nós colocamos o id, né? Pronto. A tela é meio... confunde um pouco, que deveria haver um guarda mais em cima aqui, tá? Bom, mas não tem problema. Então, nós vamos aqui em tabela. Vamos lá em colunas. Tá lá, campo 1 texto, campo 2 texto, campo 4. Vamos alterar o campo 4, tá? Então, vocês dão um muda e ele vai ser numérico. Vamos procurar aqui o que ele tem. Cadê? Então, é int, tá? Beleza. Os campos texto, nós não colocamos tamanho, tá? Então, ele vai usar um default aí dele. Se vocês quiserem colocar, é só mudar tamanho, 100, guarda, mudamos esse aqui também. Vocês estão vendo que não apareceu ainda o tamanho aqui? Mas vamos mudar aqui para 100, esse também. Beleza? E esse aqui também para 100. Mas ele deve ter um tamanho default. 255, por aí. Tá? Isso aqui é caso vocês quisessem mudar o tamanho de campo, né? Então, beleza. Agora nós vamos, né, poder acrescentar registros aqui em tabela. Nós vamos usar script campo 06. Tomar o cuidado de colocar aqui o T de tabela. Tá certo? E nós vamos disparar esse SQL aqui, segundo o PDO, do jeito que o negócio está. Correto? Então, vamos acrescentar aqui, né, a gravação. Tá certo? Então, nós vamos trazer de um outro exemplo, né, que está aqui na playlist, a parte de conexão ao banco de dados. Bem, para nossa sorte, nós já testamos exaustivamente conexões, comentamos a respeito, né? E fizemos aquela sentença de conexão usando o PDO ao banco MySQL. Lembra? Então, é o host, é localhost, lembre-se. Para provedores, nem sempre é host DBName. Tá certo? Eles usam um nome maluco lá e a gente usa apenas no lugar de host, o nome do DB deles. É um nome lá complicado. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, tá? Bem,
Então, se eu já tenho na mesma pasta esse mysql com .php, lá na minha script 6, tá? Reforçando o conceito de bloco, né? De programação e reaproveitamento de código, vamos dar o include. Vocês já cerquem assim para não errar o nome, tá? E o nome da conexão aqui, ó, para não errar, copia. Tá certo? Tenham bastante cuidado, porque senão vocês vão esgotar a cabeça, cansar várias horas por causa de uma coisa simples, tá? Então, tá aqui a conexão PHP. Nós vamos fazer em pedaços. Então, como que a gente deve fazer aqui para usar a conexão? Nós já temos o SQL formado, tá? Então, agora nós vamos usar um statement do PDO, ou seja, uma instrução que pega o banco, tá? E prepara, aqui, ó, e prepara, a gente chama de STMT, tá? Ou query, como vocês quiserem, tá? Ou command, mas eu prefiro STMT porque todos os exemplos de internet tá desse jeito e vocês vão poder identificar. Então, o MySQL com, que está aqui no outro editor, ele devolve para a gente uma instância em $com, tá? Da conexão. Então, nós vamos fazer um prepare aqui, tá certo? Desse SQL. Positivo? $SQL. Tá certo? Então, vamos ver se isso aqui vai dar certinho, tá? Vamos ver o que vai aparecer para a gente em $statement. Vamos inspecionar com vardamp. Ver que tipo de coisa é essa. Nós podemos também imprimir a conexão. Nós fizemos isso, apareceu lá uma instância do PDO, vocês viram, tá? Então, vamos lá, vamos salvar. Então, agora vamos executar quem? O form, porque o form é que dispara. Que nome que ele tem? Que ele tinha na nossa pasta. Form add. HTML. Então, vamos chamar form add. Ele deve ter guardado o... Aqui, guardou pra gente. Localhost form add. Não se preocupem. Vou dar uma aumentadinha de leve. Beleza? Mas ele tem que chamar o 6, né? Então aqui estava 5 das aulas anteriores. Vamos colocar 6. Gravar. Se eu alterei o HTML, eu tenho que dar um refresh. Beleza, vamos lá. Lembra que estava gravado? BBB. CCC. E vocês lembram? 78. E o quarto campo é numérico. Vão enviar e vão ver o que dá. Bem, temos lá os nossos dump var, tá? Bonitinho. E nós tínhamos que dar alguns BRs para ver mais claramente. Então, nós vamos fazer isso, né? Com BR, depois dos dumps significativos. Então, beleza? Vou
colocar aqui e vamos nos preparar para a próxima. Dando esse último aqui. Gente, eu detesto ficar digitando, tá? Dar aula digitando. Tudo bem. Então, vamos lá. O eco daquele statement é um objeto PDO statement. Por isso que eu abreviei, eu botei o nome da variável de STMT, tá? Ele é uma query string. O insert é query string. Tem gente que pensa que query string é só select. Não é não, tá? O conceito de query string é qualquer uma que você coloque no SQL é uma query string. E o union que você pensar aí, tá certo? Então, statement nos devolve aqui a variável, tá? E, então, a sentença foi bem formada, né? Aí nós podemos prosseguir. Depois nós vamos colocar direitinho com ifs, porque vocês vão ver que tem certas circunstâncias que o PDO simplesmente dá branco. Não fala que deu errado. Tá certo? Então já vou falar o seguinte. Em provedores, qual que é o nome desse banco aqui? Em provedores, você precisa qualificar o banco completamente nas novas versões de PHP. Então, bota as barbas de molho, tá? Porque vocês vão fazer isso. Então, vai qualificar banco.tabela. Senão você passa uma tarde inteira, igual eu já passei, uma manhã inteira, né? Procurando o erro. Por que que no provedor, no meu Apache dava certinho, no meu IS dava certinho, só que no provedor não dava. Por quê? Você tem que qualificar, isso aqui chama Full Qualified Table Name, né? Nome de tabela qualificado completamente. Tá certo? Então, aí ele vai produzir para nós o resultado esperado. Bem, além disso, tá? Nós precisamos, se você vai dar o prepare, não vai dar exec direto, né? Você precisa colocar esses valores aí, né? Recebendo os campos. Aqui nós já formamos a sentença, né? Então nós não precisamos dar o prepare, tá? Depois nós vamos fazer um exemplo com isso, tá? O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos usar o comando exec direto. Então vejam agora que ao invés de prepare, tá, que teria que usar parâmetros, já que nós enviamos o SQL já com os valores substituídos, ou seja, uma sentença SQL, não um protótipo, mas sentença SQL pronta, sem parâmetros, né? Já com tudo substituído. Então, nós teremos que dar o nosso statement, será a conexão do banco executada, que vem aqui, ó, no MySQL com .php, tá? Podemos mostrar aqui, vocês veem que eu não estou mentindo, ó, vem daqui, tá? Então, nós colocamos ela em exec direto do SQL. Isso é muito bom no caso de insert, de delete, de update, né? Para select, como nós vamos variar os parâmetros, não é muito aconselhável não, mas nós podemos fazer todas as gambiarras para isso acontecer, né? E depois vamos dar um vardump statement para ver o que será que ele nos fornece, né, como resultado. Então vamos lá, vamos executar, beleza. Dá uma aumentada. Então, aqui está a sentença, né? E o resultado do statement. Ah, tá certo? O último dump foi do SQL, tá? E em seguida nós mandamos imprimir o dump do statement.
é ou seja, foi verdadeiro porque deu certo, tá? Então, vamos aqui ver se deu certinho. Vamos aqui ver se deu certinho, diminuindo a tela, tá? Então, agora, nós vamos ter tudo aqui refrescando, né? Nós temos os campos. Agora o outro ficou escondido lá para trás, né? O outro ficou escondido lá para trás. Aquela abinha. Vamos mostrar aqui. Então, vejam. AA, BBB, CCC e o 78 gravado. Tá certo? Vamos gravar mais um, que vocês podem estar desconfiados, né? Então, DDD, BBB, EE e o valor 90. Beleza. Tá bom? Então, enviamos. Deu tudo certinho. Vamos refrescar o PHP mais adivinho, que ele não é adivinho também, né? Então, aqui está o segundo registro, ID3, tá? Que deve ter apagado um primeiro aí que nós fizemos e tal. Positivo? Então, tá beleza, vocês viram aqui, né? A forma de fazer um insert. Então, o nosso form add e o nosso, a gente chama isso de script add, né? Nosso CRUD add já está pronto aí para fazer inserção de valores, né? De forma genérica, porque se vocês bem se lembram, nós qualificamos os nomes aqui para ele saber aqui dentro desse script qual que é o tipo, qual o delimitador, qual a condição especial que ele vai utilizar e julgar lá na sentença. Tá ok? Então aqui é um SQL totalmente qualificado. Positivo? Olha lá. E fizemos ele para fornecer já os resultados sem o prepare. Como eu disse, prepare nós vamos utilizar mais para select. Mas também vamos fazer um exemplo de insert com o prepare para vocês verem o que acontece, né? Lembrando que, conforme nós falamos, aqui nós estamos usando Apache, né? Mas seria bom a gente tomar a providência, tá? De colocar também aqui na lista de campos, né? Antes da lista de campos, o id e aqui na frente o valor dele, o null, para vocês se prepararem para qualquer versão do PDE, do PDO, desde a versão 5 do PHP. Então, vamos ver se roda. Aqui, vamos alterar o formulário para FFFFF. Aqui, GGGG. Aqui, HHHH. E o número aqui vai ser 88. Vamos enviar e ver, ó. A resposta foi verdadeira. Mas será que é mesmo? Vamos ver se aparece um outro registro aqui. Vamos refrescar. Belezão. Aí, toda hora tá aparecendo isso. Aí, FFF, GGG, HHH. Tudo beleza. Tá bom? Vamos diminuir aqui. Que tá nos dando problema. Positivo? E vamos trazer para cá. Tá bom? Então agora vocês estão prontos para enfrentar provedores. Nome de tabela qualificado totalmente. Colocar id, porque algumas versões simplesmente não vão gravar, não dá erro nenhum.
absolutamente nenhum e você fica vendido. Tá certo? E seria bom testar, né? Se aqui fazer um if no statement, né? Após, para ver se deu tudo certinho. Positivo? Que é muito melhor completar aí com um if para ver se o comando foi bem sucedido na sua gravação. Então vejam, agora nós condicionamos a gravação. Colocamos a condição if aí. Statement igual com exec, colocamos aqui. Dentro de um parênteses para ele captar se o negócio foi bem sucedido ou não. Aí nós damos um eco gravou, tá? E de uma forma ou de outra nós damos var_dump do statement, tá? Então vamos ver que bicho que deu. Colocamos outros valores aqui, né? Enviamos, aí fala, gravou, tá? Agora nós temos que provocar um erro para ver ele não gravar, tá? E dar o dump do statement, né? Vamos deixar essas variáveis mesmo. E vamos lá, vamos colocar a sentença com um número diferente de parâmetros aqui para provocar um erro no SQL, tá certo? Aqui, vamos tirar o id e deixar, ou seja, o número de campos não vai coincidir com o número de valores de campos, tá? Vamos tirar isso daqui. Gravar, que é para provocar o erro. Uma coisa que as pessoas cometem muito é errar as duas listas de valores e tal. Vamos pôr isso aqui, 72, para ficar diferente. Vamos dar um enviar. Ah lá, fatal error, né? Insert value list da not mark column list, né? Ou seja, não tem a contagem igual de um e de outro, tá? Não deu o dump var. Então nós tínhamos que fazer um catch, né? Da exceção. Então vocês viram que tem condição da gente provocar o erro aqui. Teria que sair pelo else, tá certo? E ainda assim dá um catch na condição, correto? Vamos ver se ele pega mesmo sem o try catch, para vocês verem. Eco gravou. E essa parte aqui, nós podemos dizer, né? Sentença mal formada ou outra coisa. Então, erro SQL. O SQL não gravou, né? Claro. Então, vamos aqui. Esse aqui, 73. Porque se gravar, ficar com um número diferente. Vamos dar um enviar, né? Aí não pega. Você tem que fazer o catch. Tá certo? Tem que fazer um... Olha lá. Contagem de coluna não está exatamente igual à contagem de valores na linha 1, né? Da sentença lá. Correto? E aqui o stack trace aqui, ó. E dá qual linha do PHP e tal, olha lá. Foi no exec, do insert, into, etc e tal. Positivo? Então, é preciso fazer, né, um controle rigoroso aqui, né, tanto se a sentença teve sucesso, tá? Quanto se você, se houve uma exceção de PDO. Positivo? Então, muito obrigado por sua paciência, né, e atenção. Bem, então agora fizemos o tratamento de erro com try catch, né? Deixamos de colocar o id aqui, mas colocamos o valor null que ele deve ter, né? Na sentença SQL mais correta para provedores, né? E agora vamos executar para ver o que acontece, né? Olha lá.
Então, vem aqui o erro explicado, nosso erro, tá? E ele pega aqui a mensagem, né? Toda em inglês e explica para nós, tá certo? Então, se a gente quisesse um trabalho mais completo, a gente pegaria toda a tabela do SQL State e traduziria, né? Às vezes compensa esse trabalho, né? Quando nós estamos montando um ambiente de deploy, né? Para erros. Para os usuários não tem grande motivo, porque nós não vamos deixar uma aplicação com essa falta de correspondência entre nomes de campos, né, e o número de valores, tá? Então, vamos restabelecer o id aqui e executar novamente, né? Beleza. E dá o gravou tudo bonitinho. Tá ok? Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse foi o fim da nossa aula.